da vida dessa gorda? Tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos vocês pelos comentários, pelo carinho. Quero desejar que todas as pessoas que estão entrando novas aqui no canal sejam muito bem-vindas. Para vocês que estão entrando agora aqui, eu sou a Catarina, eu tenho 47 anos, eu moro com a minha mãe em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Não tenho filhos biológicos, só de pelo, meus cachorrinhos. E nesse canal aqui é o diário da minha vida, é o diário onde eu conto como vive uma mulher com obesidade, né? Eu também tenho um outro canal, se você quiser me seguir, eu sei que você vai querer. É um canal de culinária, não tenho técnica, não tenho curso. Vocês vão ouvir aí uns barulhinhos que eu tô aqui na varanda aqui de casa. Aproveitar esse dia lindo, maravilhoso aqui com vocês. E o link do meu outro canal tá aqui. E se você puder ir lá me dar uma força e me ajudar, tá faltando bem pouquinho pra gente completar lá os 1000 inscritos. Eu vou ficar muito feliz. Eu tô por aqui no YouTube há 1 ano e meio, mais ou menos. E é isso, pessoal, tentando melhorar para vocês a cada dia. E eu sinto, né, vejo pelos comentários que não só mostrar, mas também falar sobre esse assunto é muito pertinente. Eu sei que aqui na internet tem muitos canais que falam sobre obesidade, e geralmente, né, na maioria das vezes, eles estão falando sobre emagrecimento, coisa que eu já falei aqui e vou continuar falando também. Apesar de que, quando eu iniciei esse canal, eu não queria falar sobre emagrecimento, né? Mas aí depois eu tive alguns problemas de saúde e eu precisei falar de emagrecimento, até porque isso aqui é o diário da minha vida, né? Então, se eu tava na época fazendo um acompanhamento, emagrecendo, eu dividi aqui com vocês. Tem uma playlist aqui chamada Desengordando com a Gorda. Eu tô há mais ou menos 7 meses parada da minha reeducação alimentar. Dos 30 quilos que eu perdi, eu engordei 6. E eu pretendo, em breve, pessoal, voltar, tá? E eu vou contar tudo pra vocês. Catarina, por que você parou? Pessoal, eu parei porque... Primeiro, eu não consegui manter aquela linha, eu tive alguns problemas. E para quem não sabe também, eu tenho uma ansiedade. Sou medicada, tomo remédio, faço tratamento. E isso, nada disso é desculpa, são fatos sobre mim. E em dezembro, eu comecei em maio de 2025, fui até dezembro, emagreci 30 quilos. Com acompanhamento da minha Nutri Audrey, uma pessoa que eu amo muito. Um beijo pra ela, maravilhosa, profissional incrível. E de dezembro pra cá, eu tentei recomeçar algumas vezes, parava, voltava, mas assim, que eu peguei firme mesmo foi de maio a dezembro. E por conta de vários acontecimentos, né, que foram acontecendo, eu parei. Mas vou voltar, pessoal, vou voltar porque é assim mesmo, é um processo longo, um processo de emagrecimento para uma pessoa que tem obesidade severa como a que eu tenho, é uma coisa que você tem que levar para a vida toda. Então é normal que você tenha momentos de altos e baixos. O que você não pode deixar de ter em mente é que você precisa voltar, é que você tem que voltar. É uma coisa para a vida toda, é uma coisa a longo prazo, então não se cobre. Não se cobre. Tenha em si essa responsabilidade que você precisa voltar, de que você vai voltar, mas também não fique se culpando por conta disso. A pessoa que tá falando isso pra vocês se culpa pra caramba. Mas é assim mesmo, as coisas vão acontecendo, as coisas vão no seu devido lugar. Procure estar sempre sendo acompanhada por um profissional da saúde, um médico. Eu tenho um médico que já cuida de mim, vai fazer 3 anos, direto, doutor Simão. Beijinho pra ele, é um clínico geral. E aí, quando eu tenho outros problemas, ele vai me indicando a outros profissionais. Mas eu faço um acompanhamento periódico com ele, faço exames. Enfim, pessoal, a gente não pode descuidar. Eu tô passando também por um momento muito difícil, que eu tô na pré-menopausa, né? Então, assim, os hormônios, a gente fica meio doida, a gente que já não é muito certa. Mas, Catarina, isso tudo aí que você tá falando são desculpas. Não, não são desculpas.
é a minha realidade, tá? Eu sou a pessoa que vem aqui para vocês e fala de coração aberto, entendeu, pessoal? E fala, eu não tenho essa coisa de desculpas, eu tenho essa coisa de falar a minha realidade. De repente, a minha realidade é diferente da sua. Eu sou uma pessoa que eu não funciono sob pressão, jamais. Se você me botar uma pressão, não flui. Se você me deixar livre, aquilo vai, sabe? Parece assim que eu me sinto assim, poxa, eu preciso mudar isso na minha vida. Não tem ninguém me pressionando. As pessoas às vezes falam certas coisas pro meu bem e eu, pessoal, sou uma pessoa muito sugestionada. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu escuto, muito cuidado com aquilo que eu consumo e vejo, porque senão se tornam gatilhos para minha ansiedade, tá? Dito isso tudo para vocês, eu tentei fazer um resumo e eu vim trazer um quadro aqui para vocês que eu acho que vai ter vários. Esse vai ser o primeiro, mas são assuntos assim para mais de metro que a gente pode construir juntos, que a gente pode trocar informações. Eu quero muito que vocês comentem aqui, que vocês digam para mim, Catarina, eu passei por isso, eu passei assim, eu passei semelhante. Eu tenho uma escrita aqui que eu gosto muito, que é a Denise Mello. Um beijo, Denise. Ela tá sempre contribuindo com a gente, com acontecimentos que ela passou. E isso faz toda a diferença, pessoal. Sabe por quê? Porque a gente se encontra nessas pessoas, a gente vê que a gente não tá sozinho, a gente vê que, poxa vida, eu passei semelhante ao que a Denise passou, passei semelhante ao que a Catarina passou, eu não tô sozinha nessa, deixa eu ver como é que elas resolveram essa situação, isso pode me inspirar, entendeu, pessoal? E a gente precisa, eu falo isso pra vocês, mas eu estou falando pra mim também, se libertar dessa culpa que a gente sente por ser obeso. Como se a gente carregasse uma coisa horrorosa na nossa vida, tipo, eu matei alguém, eu roubei alguém, eu feri alguém. É mais ou menos assim que a gente entende. E eu tô falando a gente porque eu já conversei com outras pessoas obesas. É como se a gente fosse marginais. Marginal é quem vive às margens da lei. Então é como se realmente a gente fosse menos, valesse menos, porque a gente tem a obesidade, que é uma doença como qualquer outra, como uma doença cardíaca, como uma doença de pele, como uma doença de algum órgão. É uma doença, é isso que as pessoas não entendem, as pessoas não veem. Infelizmente, inclusive tem vídeos aqui no canal que a minha amiga Adri, psicóloga, já falou sobre isso, que teve uma escrita que perguntou para ela por que a obesidade ela não é vista como doença, ela é vista como falta de vergonha, ela é vista como descuido, relaxamento. E não é isso, pessoal, não é isso. Existem vários influenciadores que inclusive eu sigo e gosto demais deles, que eles sempre vão falar a história deles, a respeito deles, e super vale a pena para enriquecer o nosso conhecimento. Só que a gente tem que entender que, independente dessa cobrança que a gente tem, isso depende da gente, né? Ninguém pode tomar um passo de emagrecer. A minha mãe, eu acho que o maior sonho da vida dela era que eu perdesse peso. A minha amiga, os meus amigos, as pessoas, por quê? Porque eles pensam em quê? Na minha saúde. Então isso é uma coisa óbvia, mas a minha mãe não pode querer isso pra mim. A minha melhor amiga, minha irmã de alma, Adriana, não pode querer isso pra mim. O meu irmão não pode querer, quem tem que querer sou eu. Só que aí entra um fator assim muito complicado. Que as pessoas num todo, elas veem isso como o quê? Uma falta de força de vontade, uma falta de amor, uma falta de zelo, uma falta de cuidado. E não, pessoal, não é isso. A obesidade, ela é uma doença que ela pode ser desencadeada por vários fatores. Por isso ela é dita multifatorial. Ela pode vir na genética, ela pode ser através de um trauma, ela pode ser ansiedade. E, pessoal, imensos casos que a gente pode aqui ficar vários vídeos falando. E o que acontece? A gente precisa se libertar dessa culpa. Aí como é que é a situação da culpa? Eu, Catarina, vou comer... eu gosto de comer creme crack com manteiga de manhã e tomar café preto. Aí eu fico comendo. Aí depois eu fico, pô, mas eu não precisava comer tanto biscoito. Pô, mas eu não precisava passar margarina ou manteiga, que isso faz mal.
Aí você já começa com o negócio da culpa, mas aí você já fez, né? Vai passar um helicóptero aqui, vai passar barulho, vocês fiquem tranquilos, relaxa, releve. Então, pessoal, é essa culpa que corrói a gente. E ao mesmo tempo que a gente sente essa culpa, a gente quer uma fuga, a gente quer fugir, a gente quer o quê? O nosso cérebro entende que comendo a gente é feliz, que a comida colhe a gente, que a gente fica saciado. Mas depois vem aquela culpa. É por isso que o tratamento psicológico, ele é fundamental. Ah, Catarina, você está fazendo tratamento psicológico? Não, não estou fazendo no momento, mas vou fazer em breve. Já estou vendo aí para fazer, pessoal. E eu quero trazer para vocês aqui a minha realidade. Não adianta eu chegar aqui e falar, não, pessoal, eu faço a minha reeducação, eu emagreci tantos quilos, eu faço o psicólogo, a terapia. Pessoal, eu não vim aqui para pagar uma mentira para vocês, tá? Eu tenho acesso ao psicólogo, eu tenho uma rede de apoio que me dá essa vantagem, só que eu ainda não entrei em contato com o psicólogo. Ah, mas Catarina, mas por que isso, meu Deus? Tanta gente quer, tanta gente você tá aí e você não tá indo, pessoal. As coisas não acontecem assim. A gente não pode tirar um por todos. Cada um tem o seu momento, cada um, né? Eu sei que nesse momento da minha vida agora, no dia de hoje, eu não tô preparada para fazer uma terapia. Mas eu sei e tenho a certeza e a responsabilidade de que eu preciso da terapia para sempre. E eu acho que todo mundo, até quem não tem, assim, problemas, tinha que fazer terapia, porque a terapia é uma coisa maravilhosa que você se conhece melhor. O que acontece, pessoal, é que eu começo muito bem na terapia. Quando a terapia começa a catucar coisas em mim que eu quero deixar quietinha, isso começa a me gerar ansiedade, gatilho. E assim, na verdade, eu acho que eu ainda não acertei com nenhuma psicóloga ou com nenhum psicólogo. Talvez o problema seja comigo, não sei. Eu tô contando pra vocês a minha experiência. Sabe, pessoal, a minha experiência é essa. Eu posso estar sendo totalmente errada, eu posso estar sendo totalmente certa, eu posso não estar sendo nem certa nem errada, mas eu vim aqui contar pra vocês o que tá dentro do meu coração. Então, dito isso tudo para vocês poderem me conhecer um pouquinho melhor, eu vim trazer hoje aqui coisas que ninguém te conta. Eu botei numa mulher obesa, mas pode se enquadrar homem também, numa pessoa obesa, né? E aí eu vou relatar algumas coisas. Se vocês quiserem que eu fale sobre mais algumas coisas, coloquem os temas aqui, porque quem manda aqui nesse canal é vocês. Então, eu vou falar das minhas experiências. É por isso que eu disse pra vocês que eu acho que esse vídeo aqui vai ser uma série. Vai ter 1, 2, 3, porque tem muita coisa e não daria pra eu resumir tudo num vídeo só. Então, separei algumas coisas aqui, fiz uma anotação aqui no meu bloquinho pra mim não me perder, porque a pessoa gosta de falar. Vocês veem que eu nem respiro. A minha mãe fala, respira, eu faço. Que eu vou direto, eu vou embora. E se eu tiver empolgado, então eu botei aqui. Quais são as dificuldades? Eu vou trazer sempre pra mim, tá, pessoal? Quais são as dificuldades que eu, Catarina, peso? Hoje em dia eu tô com 181 quilos. E o que eu... quais são as dificuldades que uma pessoa com obesidade severa tem nesse momento da minha vida? E eu separei algumas aqui. Muita gente acha que o que a gente tem é preguiça, que o que a gente tem é falta de força de vontade, que o que a gente tem é falta de amor próprio. Isso é o que a gente mais escuta. Você quer morrer? Você não quer fazer alguma coisa por você? O seu tempo tá passando? E assim, muitas vezes as pessoas falam isso, pessoal, realmente com o intuito de nos ajudar, de nos dar um chacoalhão. E tem muitas pessoas que isso funciona. Não é o meu caso, não sei se é o seu, conta aqui pra mim. Então, o que acontece? E não é, pessoal, não tem nada a ver. Isso é uma coisa que a gente tem, esse estigma, né? Da falta de força de vontade, da falta da preguiça. Ah, é preguiçosa. Não é, pessoal, a gente tem limitações físicas. Eu faço um exercício assim, para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Por exemplo, vamos colocar aí que você pese 80 quilos. Ah, Catarina, eu peso 80 quilos.
E aí a Catarina pesa 180. Eu digo que a Catarina, ela é preguiçosa, que ela tem falta de força de vontade, que ela não se ama, que ela não se gosta, que ela não gosta de fazer exercício físico, que ela não gosta de caminhar, que ela só quer comer, só quer ficar deitada. Isso é o que as pessoas falam. Então aí você vai fazer um exercício para conhecer como é que é viver a vida da Catarina. Você vai pegar uma mochila e você vai botar um peso na sua mochila. Você pesa 80, de 100 quilos. Você vai botar aí na sua mochila. Você compra uma mochila reforçada, bota 100 quilos, pega um peso desses de academia e bota 100 quilos. E aí você vai viver a sua vida normal, mas você não pode tirar a mochila das costas. Tá? Você vai viver sua vida, você vai dormir, você vai acordar, você vai tomar banho, você vai arrumar sua casa, você vai pro trabalho, você vai dirigir, você vai pra praia, você vai pra piscina, você vai pra montanha com 180 quilos. Porque pra você falar de mim, você tem que calçar as minhas sandálias. Não é verdade, pessoal? Não dá pra eu falar de você se eu não passo aquilo que você passa. É óbvio, né, que tem muita gente aí que é magrinho e que tem preguiça. Eu tenho preguiça. Ter preguiça é normal. Mas no caso dos obesos, não é só preguiça. Somos limitados pelo excesso de peso que possuímos. O nosso esqueleto, a nossa estrutura óssea, ela não existe. A estrutura óssea para obeso, estrutura óssea para magro. Não, é a minha estrutura óssea para minha altura. Só que não há condições desse peso. Vocês imaginem, pessoal, vocês fazerem tudo. Ah, Catarina, eu acordo de manhã, eu vou caminhar na praia. Você tem a praia aí. Por que você não caminha na praia? Poxa vida, Catarina, poxa, você tem acesso a tanta coisa legal. Tá bom, então eu vou acordar com a minha mochila. Eu peso 80, que é um peso normal, vamos botar assim, um peso padrão. Eu vou botar minha mochila de 100 quilos e vou fazer tudo. Se você, com 80 quilos aí, conseguir fazer tudo que você faz com um peso de 100 quilos nas costas, mas não é um dia, não. Vamos fazer aí uma semana. No final de uma semana, você me fala o que foi ruim, o que foi bom, se o seu joelho doeu, se a sua lombar doeu, se você suou demais, se o seu coração ficou acelerado, se você ficou com um pouco de dificuldade para respirar, entendeu? Isso tudo você vai contar para mim. E aí depois, se você conseguir fazer tudo o que você faz, ou que você acha que eu teria que fazer com 180 quilos, aí a gente conversa. Porque é muito fácil, pessoal, julgar um outro. Eu falo aqui nesse canal maravilhoso que a coisa mais fácil que existe no mundo é a gente julgar e resolver a vida do outro. Se você chegar aqui pra mim, a Maria Flores chegou aqui pra mim e falou todos os problemas dela. Eu anotei todos os problemas da Maria Flores. Eu vou resolver eles pra ela em 5 minutos. O difícil mesmo vai ser eu resolver minha vida, né? Então é por isso que a gente tem que ter o quê? Empatia, mais amor, menos julgamento. E eu tô falando isso pra vocês, mas é pra mim também, pessoal. Eu tenho esse péssimo hábito do julgamento. Já falei pra vocês que eu já melhorei muito, porque antigamente eu externava isso. Hoje em dia, contei recentemente pra vocês um assunto que não tem nada a ver com o outro, mas pra vocês verem que eu também sou uma pessoa igual a vocês, que erra pra caramba. O rapaz que teve aqui, pediu comida, não sei o que, eu contei. Tá lá no meu vídeo Faxina com Direito à Reflexão. E ali, apesar de eu ter tratado ele super bem, de não ter falado absolutamente nada pra ele, eu fiz um julgamento e ainda externei pra vocês. Antigamente, se fosse a Catarina de antigamente, essa Catarina ia falar. Ué, mas como assim? Você quer uma comida da pensão, mas você não quer uma comida minha? Mas por quê? Qual é a diferença? Quem tá com fome come qualquer coisa. Ou então você tá aí bom, você tem saúde, por que você não vai trabalhar? Eu era a Catarina que falava isso. Só que hoje em dia não. Eu continuo ainda, pessoal, fazendo julgamento. Só que eu guardo pra mim. Porque como eu também disse no vídeo, a gente não pode tirar a primeira impressão. Né? A minha primeira impressão foi super negativa com a abordagem dele. Mas isso, pessoal, não eu não sei da vida dele.
né? Mas eu também erro, eu também faço esses julgamentos, só que eu não externo mais. Eu não sou aquela pessoa que vai lá tomar conta e saber. Eu posso gostar ou não gostar e eu guardo pra mim. E outra coisa que eu tenho aprendido também, pessoal, no longo aí da minha vida, é que é o seguinte: se você não tem algo legal pra falar, não fala nada. Você não precisa gostar, você não precisa concordar, você não precisa assistir, você não precisa nada disso. É por isso que eu falo muito, pessoal aqui fica pau da vida comigo. Ah, Catarina, de resenha, eu não suporto negócio de resenha. Ah, mas é pra alertar as pessoas. Ah, Catarina, mas é porque existem pessoas assim, assados. Gente, quem é que tá aí perfeito? Quem é o perfeito? Que levante o dedo aí e diga pra mim que é perfeito, que não tem erros. Ah, mas é porque fulano pediu pix. Ah, porque mas ciclano tá explorando os seguidores. Mas ciclano não sei o quê, mas beltrano não sei o quê. Gente, problema. Se aqui o YouTube, essa plataforma aqui, tá deixando o vídeo ir, você daria? Você daria? Eu quero saber de você. Você daria? Não, eu não daria de jeito nenhum. Ok, certíssimo. Não, Catarina, eu daria. Ok. A pessoa que tá aí nas redes sociais fazendo as coisas erradas, ela tá te incomodando ao ponto de bater na tua porta? Então deixa a vida do outro, deixa o outro. É uma questão de aprendizado. Gente, eu acho o final da picada essa coisa de pessoa que vem aqui na internet como se fosse Deus, os juízes de plantão, para falar que A, B, C, D é errado. Ah, Catarina, então quer dizer que você não acha essas coisas erradas? Não, eu acho coisas pavorosas em pessoas que nem pedem pix aqui. Eu fico assim, boquiaberta. Mas quem sou eu para falar alguma coisa? Eu vejo o conteúdo da Mariazinha das Flores. Ih, não gosto. Ih, não quero. Ih, horrível. Ih, ela é assim, ela é essa. Não vejo mais. É que nem quando as pessoas falam assim: ah, porque a televisão tá demais, porque não sei o quê, porque o meu filho vê televisão, vê beijo isso, vê beijo aquilo, vê cena disso, vê cena daquilo. Gente, se é criança, você é o responsável, só vai ver se você permitir. Né? Se você permitir, se você... Ah, mas a internet, porque as crianças fazem jogos suicidas, não sei o quê, nananã. Gente, você tem que ver o que teu filho está consumindo, o que teu adolescente está consumindo. Sabe, a gente quer terceirizar o nosso trabalho para uma outra pessoa. Você não quer ter trabalho com teu filho, aí tu pega um celular, isso aqui é um papel, e aí você dá o celular na mão do teu filho e vai fazer a tua vida para ele. E você sabe lá, Deus, o que tem aqui. E hoje em dia tem muitas coisas que você pode bloquear, sabe? Eu não acho que a criança hoje em dia ela tenha que ser criada, ou adolescente, sem a internet. Porque a internet, ela é um processo. A internet, ela é evolução, ela faz parte. Mas eu acho que tem que ter um limite, tem que ter um momento, tem que ter a hora. Não é botar a criança com o celular na mão e, tipo, nunca mais. Entendeu? Então, assim, voltando pro assunto, que eu vou saindo do assunto. Eu acho que a gente tem que ver, a gente tem que policiar. Quando eu era criança, quem é aí das antigas vai me lembrar. Tinha um programa de madrugada que se chamava Comando da Madrugada, que era com Goulart de Andrade, nem sei se ainda é vivo. Quem lembra desse programa aí, levanta a mão. E ele passava de madrugada. E o meu pai padrasto, ele amava, porque eram temas, assim, interessantíssimos. A gente era da época do analógico, tinha o grandíssimo, querido videocassete, que meu pai programava, que meu pai trabalhava à noite, e ele deixava gravando, que ele adorava ver esse programa. E aí, nós aprendemos muita coisa por conta desse programa. A primeira vez que a gente viu o que era uma autópsia, não sei se posso falar essa palavra aqui, quando uma gravidez é interrompida, a gente viu através desse programa de uma forma muito didática. Meu pai colocava a gente sentado no outro dia. Primeiro ele fazia uma introdução e falava: olha, hoje a gente vai falar sobre por que precisa fazer uma autópsia, como é que funciona. Nossa, Catarina, mas pra que seu pai falava isso? Eu acho certíssimo.
Lógico que a gente não era bebê, a gente já era crescido, cada assunto tinha sua época. E ali a gente aprendia, pessoal, porque é muito melhor você aprender com seu pai, com a sua mãe ensinando, do que você aprender na rua. Sabe? Então, assim, a gente aprendeu muita coisa. E lógico que tinha muita coisa que dava nesse programa que a gente não via, que não era pra gente. Mas, assim, muitas coisas didáticas a gente aprendeu. E... Enfim, pessoal, a minha infância, a minha adolescência, ela não foi só flores, mas eu tive muita base, muito alicerce da minha família para saber, realmente, eu tinha esse diálogo aberto, graças a Deus. Mas voltando ao assunto dos gordinhos, do obeso, então é isso. Então, voltando aqui, existem milhões de criadores aqui, é muito bom a gente ver a evolução de uma pessoa obesa, de uma pessoa que está fazendo um processo e vai emagrecendo, ou por reeducação alimentar, ou por cirurgia, ou por medicação. Pessoal, aqui nós não estamos aqui para julgar ninguém, cada um sabe de si. Já disse aqui para vocês e torno a dizer para o pessoal novo que chegou, não sou contra a bariátrica, não sou contra a medicação, não sou contra nada. Sou contra você fazer isso por livre e espontânea vontade. A partir do momento que você é orientado por um profissional da saúde, um médico, e ele recomenda aquilo para você, ok. Tem que ter cuidado para quem tem plano de saúde também. Porque vocês sabem também que existe uma máfia, né, pessoal? Mas, enfim, é pesquisar, é ver, é pesar os prós e os contras, é ver se... Eu, por exemplo, Catarina, gostaria muito de tomar uma canetinha dessa. Já disse isso aqui diversas vezes para vocês. Claro que com consentimento do meu médico, sendo acompanhada, porque eu realmente ainda não tive condições. Mas, como também já passou na minha cabeça de fazer a bariátrica, enfim, pessoal, são muitas coisas, né, que a gente tem dia que você tá... hoje eu acordaria e iria lá fazer a bariátrica. Tem outro dia que você acorda, não. Então, isso mostra que você ainda não tá preparado. Então, sobre essa coisa da limitação que a gente começou a falar, eu fugi um pouco do assunto. Então, assim, antes de você achar que uma pessoa é preguiçosa... E isso também acontece muito com pessoas depressivas. A gente julga, vê ali a pessoa, poxa, mas fulano tem saúde física, não sei o quê, mas às vezes não tem saúde mental. E a saúde física, pessoal, ela tem que andar juntinho com a saúde mental. Não adianta você ter um físico perfeito se a tua mente está doente. E não adianta você ter uma mente sadia se o teu físico está todo irregular. Então é uma engrenagem, os dois caminham juntos. Então, vamos parar com esse negócio de fulano não tem força de vontade, fulano é preguiçoso, fulano isso. A gente sabe, e eu falo isso enquanto obesa, que o primeiro passo é nosso. Não é da nossa mãe, não é de ninguém. É a gente que tem, mas a gente precisa ter esse clique, a gente precisa ter esse start. E muitas vezes a gente tem, pessoal, mas não é fácil. Só faz esse experimento. Eu acho que a Catarina, ela é muito preguiçosa. Eu acho que a Catarina, ela não tem força de vontade. Eu acho que a Catarina... Então eu vou viver como a Catarina. Peraí, vou arrumar... Quantos quilos eu peso? Eu tenho que carregar aqui esse peso que ela tá carregando. De 181 eu vou jogar para 180. E aí eu vou fazer tudo. Se eu conseguir fazer tudo com esse peso, 3 dias, eu não vou falar mais de uma semana não, vou botar uma semana. Se eu não sentir nada, eu vou chegar e vou dizer assim, não, Catarina, você é preguiçosa, você é sem força de vontade, aí você tem propriedade para falar de mim. Mas enquanto você não calçar a minha sandália, querido, você não pode falar de mim nos seus 60, 70, 80 quilos, você não pode falar da minha pseudo preguiça, né? Deixa eu ver aqui outra coisa que eu anotei para comentar. Muitas pessoas que são magras, né, que são padrões, elas não têm as preocupações que nós, os obesos, temos. Então, assim, outra coisa que eu vou contar para vocês que vocês não sabem. Quando a gente é convidado para ir num lugar, você é convidado para ir no aniversário. Aí você pensa, qual é a roupa que eu vou? É de manhã, é de tarde, é de dia? Eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu não vou? São essas as coisas que você pensa antes de se preparar para ir para um aniversário, né? A gente que é obeso já é diferente. Primeiro a gente pergunta, aonde vai ser esse aniversário?
A gente procura saber se vai ter acesso pra gente, se tem que andar muito, se tem uma cadeira ou um banco que vai te aguentar, se você tem que levar o seu assento, que eu levo o meu puffzinho. É que eu tô sem carro, mas antigamente o meu já vivia dentro do carro. Se é uma festa que você tem que subir muita escada, se é uma festa que você tem que andar na areia, então assim, passam se vai ser num barco, não vai ser. Então, peraí, primeiro eu preciso saber das instalações. Isso funciona para viagem, isso funciona para você sair de casa. A pessoa obesa, ela detesta sair no escuro, né? No escuro no sentido assim, se você é magro, você não quer nem saber onde vai ser a festa, no sentido assim, se você vai se adequar àquele lugar, porque você sabe que você vai. Agora, quando você é gordinho, já é diferente, né? Aí você começa a pensar nas possibilidades. Ah, eu vou de carro, ou eu não vou de carro, eu tenho que chamar o Uber, quanto é que é o Uber para ir para voltar? Eu não posso pegar carona com ninguém, eu não posso contar com isso, porque às vezes, Catarina, vambora, carona, não sei o quê. Tem gente que não se incomoda, mas tem gente que tem pavor de botar gordo dentro do carro, pavor, pânico. Acha que o carro vai se dissolver. Você não tá entendendo? Então, assim, quando eu saio de casa, pessoal, para ir a qualquer lugar, por mais que eu vá com uma pessoa, eu sempre vou preparada para uma emergência de eu estar num lugar e não gostar de querer vir embora, de querer ter autonomia. Então a gente pensa nisso. Aí você vai dizer assim para mim: Catarina, então você não vai para lugar nenhum, você não sai para lugar nenhum. Saio sim, pessoal. Saio. Independente disso tudo, eu já sou uma pessoa comodista por natureza. Mas assim, eu já mostrei aqui para vocês, eu vou ver se eu boto aqui para ilustrar. Eu já fui passear de barco. Eu vou à praia, eu ando na areia, morrendo, que nem uma camela, mas eu ando, é aquela coisa do anda 2 passos, para, descansa, anda 2 passos, ainda mais se a areia tiver uma extensão muito grande. Eu não entro dentro do mar há muitos anos, como antigamente eu entrava, mergulhava, porque eu não sinto mais firmeza nas minhas pernas para isso, então eu fico sentadinha com meu baldinho, ou então numa lagoa que não tenha onda. Mas eu vou, pessoal. E eu digo pra vocês, a gente precisa saber, mas a gente não pode deixar de não ir. Fazer as coisas que a gente quer, que a gente tem vontade, as viagens. Catarina, eu já mostrei aí pra vocês pegando o ônibus da 1001. Se eu achar que eu vou deixar um pedacinho. É lógico que eu não vou sentar numa poltrona e incomodar uma pessoa que tá do meu lado. Então eu pago 2 poltronas, que não é nada demais, sabe? Agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Sabe quem é que tá viciada em comprar 2 poltronas no ônibus? Aquela minha amiga querida do meu coração, a minha Adri, minha irmã, uma amiga companheira, um graveto. Ela disse que é a melhor coisa, que ela vai com as pernas dela esticadas. Gente, e assim, a gente às vezes fica com uma vergonha. Ai, não, porque o pessoal vai dizer, nossa, ocupa 2 cadeiras. Deixa quem quiser falar, achar, pensar o que quiser. O que é melhor? Você ir confortável uma viagem ou você ir espremido assim, com medo de encostar na pessoa, com a pessoa de mau humor do teu lado? Gente, pelo amor de Deus, né? Não tem isso. Então, assim, é claro que tem coisas que não vão dar pra mim. E também tá tudo bem. Mas não é que nem tudo dê. A gente tem... Eu, graças a Deus, eu nunca tive problema com Uber para me levar nos lugares, graças a Deus, porque tem muitos obesos que tem. Agora, a gente também tem que ter senso, né, pessoal? Não vou eu mais 3 pessoas, mais 2 pessoas. O máximo que vai no Uber, eu e minha mãe, eu e a Adriana, porque mais do que isso também já não é legal. É aquela coisa do você ter o senso. Então, assim, preocupações que às vezes as pessoas não têm. Não tem e a gente tem. Eu vou viajar. O que eu vou fazer? Eu preciso ver as instalações que eu vou ficar. Se é no baixo, se é no alto, se a cama é legal, se a cama não é legal, porque eu tô indo para um passeio e eu quero me divertir, eu quero conforto. Eu não quero ir para um lugar para me estressar. E assim, pessoal, isso não acontece só com os obesos, isso acontece com pessoas que têm limitações, alguma deficiência física, e isso tudo é normal e tá tudo bem. É porque quando a gente... Um exemplo, se eu tivesse uma limitação na minha perna, um exemplo, que eu mancasse, ou que eu não tivesse uma perna, ou que eu tivesse um problema,
e aí eu tivesse que ir nos lugares com uma moleta ou com uma bengala, todo mundo te entende. Todo mundo te entende. Pô, caramba, a Catarina tem um problema na perna, ela precisa de uma cama melhor, ela precisa de um banheiro melhor, porque ela tem um problema na perna. Ah, mas a Catarina é obesa. Falta de vergonha. Isso é falta de vergonha. Bem feito. Não dá em lugar nenhum, não quer emagrecer, não é assim? É assim, pessoal. Eu não tô aqui, pessoal, dizendo que ser gordo é maravilhoso. Não é. Só quem é obeso sabe. Não é, não tem nada de maravilhoso. Mas eu também tô aqui para me acolher e te acolher também. Se você tá nesse barco igual a mim, eu tô aqui para te acolher também. Eu não tô aqui para ser mais um para pisar nas tuas mãos. Eu sei que às vezes você tá aqui, ó, segurando no penhasco, aí vem a pessoa e pisa aqui, né, nos teus dedos. Tem gente que é assim. Ah, é tratamento de choque. Para mim isso não resolve. Isso me dá gatilho. E aí eu já penso assim, já tô na M mesmo, eu já vou morrer mesmo, então agora eu vou chutar o balde. É esse o entendimento que eu tenho, entendeu? Já não dá mais tempo mesmo, então que se dane. Quando uma pessoa chega e fala, não, Catarina, você tem um futuro pela frente, você ainda tem bastante tempo, você vai melhorar isso, olha a vida maravilhosa que você pode ter depois disso, aquilo me dá um ânimo. Mas quando a pessoa vem e já me detona, já me dá aí um negócio pra eu comer, então. É mais ou menos assim. Se você se identifica comigo, deixa aqui embaixo, por favor. Tá bom? Pra eu ver que eu também não tô sozinha nessa. E aí eu já falei sobre acomodações, eu já falei sobre preguiça, já falei como sair de casa sendo uma pessoa obesa. E tem tantas outras coisas, pessoal, que eu posso falar. Eu estava pensando em falar aqui como a obesidade afeta a nossa autoestima e relacionamentos íntimos. Você quer esse assunto aqui? Então bota aqui nos comentários. Se você tem um outro assunto relacionado à obesidade que você quer que eu fale, que eu conte a minha experiência, coloca aqui embaixo. Tá bom, pessoal? E a gente tem que dizer o seguinte. A obesidade, ela é uma doença. Aqui nós não estamos romantizando a obesidade, não se romantiza a doença. É uma doença seríssima, que mata muito. Mas a gente precisa encarar como doença. Não como falta de vergonha, não como sem vergonhice, não como preguiça. A gente precisa encarar como uma doença que precisa e deve ser tratada, acolhida como qualquer outra enfermidade. Então, se você se identificou com tudo isso aqui, deixa tudo aqui no box de informações. Eu respondo aos comentários, tá bom? Às terças-feiras. Estou com shot também, colocando uns shots e estou usando essa ferramenta. Me segue lá no Instagram, que eu tenho que estar mais ativa lá. Amores da minha vida, eu amo vocês, viu? Amo muito. Muito obrigada por tudo. Pessoal que tá chegando aí, sejam mega bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal, ao Diário da Minha Vida. Aqui eu mostro de tudo. A gente bate esses papos. Eu mostro dando banho no cachorro, eu mostro fazendo faxina, eu mostro conversando, eu mostro as coisas que eu compro, eu mostro as coisas que eu faço. Então é isso, amores. Fica aqui comigo que você não vai se arrepender e vai vendo a minha evolução aí, tá bom? Tem horas que eu vou evoluir, tem horas que eu vou regressar, tem horas que eu vou estagnar, mas essa sou eu. É o que eu costumo dizer pra vocês. Aqui não existe um personagem. Aqui tem a Catarina, essa Catarina que fala pra vocês e fala pra mim, porque muitas vezes o que eu falo pra vocês eu tô falando pra mim também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, desse vídeo. Um beijo enorme, até o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar para ajudar a gordinha. Vá lá no canal, na Cozinha da Gorda, dá uma força pra mim e até breve, se Deus quiser e Ele há de querer.